Tecnicamente, fazer amor nunca foi proibido, que os Jedi não gostam mesmo é do apego, o Anakin já disse isso pra gente. Possessão é proibida, mas compaixão, a qual eu definiria como amor incondicional, é primordial na vida de um Jedi. Primeiro que fez amor aí sem compromisso é o Revan com a Bastila. Depois das guerras mandalorianas, Revan meio que caiu pro lado sombrio junto com o seu aprendiz na época, um carinha chamado Malak. Eventualmente, no entanto, Revan acabou sendo capturado durante uma guerra e sofreu uma lavagem cerebral pelos Jedi para voltar a ser um Jedi e ajudar os Jedi a derrotar o Malak. No meio de todo esse processo, o Revan acabou conhecendo uma garota que ele gostava demais. Ele gostava tanto, inclusive, que ele tinha até uma conexão através da força com ela. E os dois compartilhavam meio que as emoções, os sentimentos. O nome dessa garota era Bastila. Inicialmente, foi uma relação assim meio picante, né? Eles não se gostavam muito, o Revan ficava provocando ela, dando em cima, mas ela toda assim, Jedi certinha, não posso me render aos prazeres da carne, mas eventualmente ela cedeu, o negócio ficou quente e os dois tiveram até mesmo um filho juntos. O garoto infelizmente não tinha acesso à força, então ele acabou virando um político em vez de um Jedi que nem os pais. Felizmente essa relação amorosa não durou muito tempo, né? No livro terrível, que é o livro do Revan, praticamente tudo que a gente fez nos jogos KOTOR Knights of the Old Republic é jogado no lixo, basicamente. O Revan, ele rapidamente abandona sua esposa e o seu filho, ele vai para as regiões desconhecidas, é capturado pelo Imperador Sith que existia lá na época, e ele fica tipo 300 anos sumido e sendo torturado, e ele basicamente nunca mais se reencontra com a sua esposa Bastila, o que é um final terrível para os dois. O próximo Jedi que furunfou sem compromisso é o Kanan Jarrus. O Kanan Jarrus, ele ainda tem uma desculpinha, né? Assim, tecnicamente, não tinha mais uma ordem Jedi, não tinha, assim, regras Jedi que a pessoa era obrigada a seguir, era a época do Império, né? Era meio que assim, cada um por si, né? Cada um faz o que quiser, o importante pro Jedi é sobreviver nessa época, não ficar seguindo regrinhas, que inclusive muitas delas, né, foram responsáveis aí por ter destruído a antiga ordem. Então, assim, o Kanan Jarrus tem essa, né? Ele era um Jedi, mas ainda assim, o momento que ele tava não tinha tantas regras, então ele acabou se envolvendo com a Hera. Inclusive, ele teve um filho com ela, um badequinho chamado Jacen Syndulla, que inclusive ele também é sensível com a força, assim como o pai dele era. Outro Jedi aí é o Quinlan Vos. Quinlan Vos, durante as Guerras Clônicas ali, ele recebeu uma missão assim exclusiva, ele se tornou um agente secreto do Conselho Jedi. A mega responsabilidade que ele tinha recebido era de assassinar o Conde Dooku e pôr um fim ali definitivo nas Guerras Clônicas. Sem dúvida, uma missão assim de altíssima importância. Durante essa missão muitíssima importante, no entanto, ele acabou se deparando e conhecendo a Asajj Ventress. Os dois ali rapidamente rolaram uma química muito interessante, a gente consegue ver isso no livro Dark Disciple, Discípulo Sombrio, e aí o negócio ficou quente. Só que no livro assim não é explícito se eles realmente fizeram alguma coisinha extra ali, um 18+, no entanto, parece indicar que sim, eles passaram um tempo assim longo demais juntos, eles ficaram em vários lugares assim apertados, lugares escondidos dos olhos das outras pessoas, então não é difícil da gente imaginar que acabou rolando alguma coisa assim, só que o livro, sendo de Star Wars, eles não costumam jogar essas coisas na cara da gente. Próximo Jedi que é extra safadinho mais que os outros aí é o Rael Averross. Rael Averross era um aprendiz de Conde Dooku, o que é interessante, porque Conde Dooku é aquele cara, aquele Jedi todo certinho, é aquele Jedi de roupinha passada, barba feita toda manhã, acorda pontualmente no horário certinho, cabelinho penteadinho de lado, passou gel, é aquele Jedi todo fresquinho, certinho, esse é o Conde Dooku. E aí o Rael Averross, o que é interessante, ele é aquele cara todo rebelde, o que é muito engraçado porque não é o primeiro, né? Depois disso, o Conde Dooku teria também o Qui-Gon Jinn, que é outro rebelde aí. Então parece que pessoas certinhas atraem aí pessoas mais rebeldes. Enfim, Rael Averross era um cara muito safadinho. Inclusive, ele não só fazia amor, mas ele também usava drogas, ele bebia, o cara usava, ele fazia tudo. Ele não tinha regras. As regras da Ordem Jedi pra ele eram mais pra, entre aspas, sugestões Jedi, do que assim, regras concretas.
A história mais famosa do Rel Leveros fazendo algo aí 18 mais foi uma vez que ele pegou aí uma cozinheira dentro da cozinha de um castelo aí de realezas. Então assim, o cara realmente não tinha limites. Próximo Jedi é o Ki-Adi-Mundi. Ki-Adi-Mundi ele não era safadinho porque ele gostava de ser safadinho. Ele era porque ele precisava ser safadinho, entendeu? A espécie do Ki-Adi-Mundi é uma espécie muito complicada. A maioria das pessoas que nascem da espécie dele são fêmeas, são mulheres. A proporção é em torno de 1 para 20. A cada 20 mulheres que nascem um garoto. Então, para manter a espécie viva, proliferar a espécie, um homem é necessário ter várias esposas. Ki-Adi-Mundi aí, no caso, tinha até mesmo uma exceção exclusiva da Ordem Jedi para ele poder ter várias esposas, poder fazer amor aí tranquilamente. Ele tinha 4 esposas e com elas ele fez 7 filhas. O cara é forte demais. Próximo Jedi vai ser o Luke Skywalker. Tá, Luke Skywalker ele não era da antiga Ordem Jedi, então tecnicamente ele não precisava seguir regras da antiga Ordem Jedi, né? Então o Luke tinha esse benefício aí. Ele era o grão-mestre da Ordem Jedi, então ele podia fazer amor com quem ele queria e ninguém podia falar nada. Tem essa aí. Mas Luke Skywalker, o garoto tinha um libido alto, testosterona elevada desde criança. Quando ele morava lá em Tatooine, era um moleque, um adolescente, ele era afim demais da Kami. Ele sonhava com a Kami dia e noite, gente. Felizmente não deu certo, né? A vida tinha a força, tinha outros planos pra ele. Ele acabou se juntando à rebelião, virando um Jedi e tudo mais. Então ele teve que manter ele no celibato por um tempinho a mais. No futuro, no entanto, outra oportunidade surgiu. Mara Jade, uma ruiva magnífica, apareceu na sua frente. Gata, porém super perigosa, né? Era uma aprendiz do Palpatine, era uma assassina do Palpatine, uma acólita. A menina era super perigosa. E como a gente sabe, né? O perigo apimenta, melhora o negócio ainda mais. Luke Skywalker era um cara que sempre foi atraído pelo perigo, né? Só um louco teria coragem de ir lá dentro da Estrela da Morte para enfrentar o Vader e o Palpatine. Luke Skywalker sempre foi apaixonado pelo perigo, então novamente ele atraiu o perigo, enfrentou seus medos, adquiriu sua ruiva e com ela ele teve até mesmo aí filhos, prolongando a linhagem, a genética Skywalker. Ele teve com ela o Ben Skywalker. E o nosso último Jedi da lista daqui de hoje, a gente não podia ficar sem ele, né? O Anakin Skywalker, o escolhido. Anakin Skywalker é uma situação complicada. O cara entrou na Ordem Jedi velho demais, ele já tinha adquirido o tal do apego, já era tarde demais para ele resistir ao apego que nem os Jedi esperavam, então ele acabou se apaixonando pela Padmé Amidala. Qual a forma correta da gente se lidar com o Anakin? O que os Jedi deviam ter feito com ele? É uma pergunta muito difícil de responder. Eu gosto de pensar assim, que os Jedi deviam ter sido mais abertos com o Anakin, talvez, deixar ele casar, ter os filhos dele e tudo mais, mas eu não sei se o resultado final disso seria um resultado positivo. A gente gosta de simplesmente falar, se deu errado do jeito que eles fizeram, talvez o oposto daria certo, mas a gente não sabe disso. E se os dois lados, os dois caminhos, proibir e deixar o Anakin casar e ter filhos, e se os dois levariam ele pro lado sombrio? Não tem como a gente saber disso. É uma situação complicada, gente, mas me diz aí nos comentários, qual você acha que seria a forma correta de se lidar com o Anakin Skywalker na Ordem Jedi? E se você gostou do vídeo, cuidado com o apego, hein, cara? Curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.